E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre deslocamento de equilíbrio. Espero que vocês estejam todos bem aí e bora para nossa aula. Bom, pessoal, então dando continuidade ao nosso assunto sobre equilíbrio químico, hoje a gente vai falar sobre uma parte muito importante, que é o princípio de Le Chatelier, também conhecido como deslocamento de equilíbrio, tá? Basicamente, a gente vai retomar aquela questão de que o equilíbrio químico ele é um sistema dinâmico, né? Ele é dinâmico, ele não é estático. E hoje a gente vai aprender como é que a gente faz para perturbar esse equilíbrio químico, de que forma cada perturbação vai fazer com que o equilíbrio seja deslocado ou para o lado dos produtos ou para o lado dos reagentes, beleza? Então, bora lá, bora começar a nossa aula. Bom, deixa eu só colocar aqui o meu apontadorzinho, a laser, para a gente começar. Então é o seguinte, ó, o primeiro fator que a gente vai estudar é a concentração. De que forma que a concentração pode alterar, então, aqui o equilíbrio químico, tá? A concentração vai ser o seguinte: quando eu aumento a concentração dos reagentes, eu desloco o equilíbrio para os produtos, tá bom? E quando eu diminuo a concentração dos reagentes, eu desloco o equilíbrio para os reagentes. Então pensa só, aqui eu tenho essa reação que ela está em equilíbrio, certo? Se eu chegar aqui e adicionar nitrogênio e hidrogênio, né, o que vai acontecer? Eu estou tirando essa reação do equilíbrio, né? Ela está lá no estado de equilíbrio, está com as concentrações constantes. Eu chego aqui e adiciono mais reagente, a reação sai do equilíbrio. Para ela voltar ao equilíbrio, é necessário que se produza mais amônia, mais NH3. Então, adicionei reagente, para a reação voltar ao equilíbrio, será produzido mais amônia, mais NH3. Né? Agora, se ao invés de eu adicionar mais reagente, eu chegar lá e tirar reagente, o que vai acontecer? O equilíbrio químico vai ser deslocado no sentido de formar mais reagente, porque agora eu estou com déficit de reagente nesse sistema em equilíbrio, beleza? Para voltar ao equilíbrio, então, o equilíbrio será deslocado para os reagentes. Agora, com relação aos produtos. Se eu adicionar produto, o equilíbrio desloca para os reagentes, e se eu tirar produto do sistema, o equilíbrio desloca para os produtos. Então, aqui, ó, eu tenho a amônia, né? E cheguei aqui e adicionei mais amônia nesse sistema. O que vai acontecer? O equilíbrio vai ser deslocado para os reagentes para a reação voltar ao equilíbrio. Agora, se aqui eu chegar e tirar a amônia desse sistema, se eu chegar lá e tirei a amônia, o que acontece? Para a reação voltar ao equilíbrio, será produzido mais amônia. Então, basicamente é o seguinte: adicionei, vai deslocar para o lado contrário, né? Adicionei reagente, desloca para o produto. Adicionei produto, desloca para o reagente. Retirei, vai deslocar para aquele lado. Então, retirei reagente, desloca para o reagente. Retirei produto, desloca para o produto. Beleza? Bora então para o nosso próximo fator, que é a temperatura. Gostaram da cortininha aí? Eu me divirto com o PowerPoint. Então tá. Segundo fator, a temperatura. A temperatura é o seguinte: nas reações endotérmicas, né, que são reações que absorvem calor, o reagente absorve calor e forma os produtos, nós temos um ΔH positivo. Então veja bem, se eu aumentar a temperatura desse sistema, eu estou aumentando a quantidade de energia aqui, né? E aí acontece, essa energia está representada por esse calor aqui com os reagentes. Então, em reações endotérmicas, quando eu adiciono energia, eu estou aumentando esse calor. Então, o equilíbrio vai ser deslocado para os produtos, certo? Então, adicionei energia aqui, aumentei a temperatura, desloca para o produto. Agora, se eu diminuo a temperatura do sistema, eu estou retirando energia do sistema, né? Se eu retirar a energia do sistema, eu estou retirando esse calor aqui. Se eu estou retirando esse calor aqui, o equilíbrio vai ser deslocado para os reagentes, né? Então, nas reações endotérmicas, adicionei calor, desloca para o produto. Retirei calor, desloca para o reagente, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo de uma reação endotérmica, o ΔH, ele é positivo, né? Ele é maior do que zero. Então, se eu aumentar a temperatura, eu vou deslocar o equilíbrio para a formação dos produtos. Se eu diminuir a temperatura, eu vou deslocar o equilíbrio para os reagentes, certo? Bom, nas reações exotérmicas, eu tenho um ΔH menor do que zero. E aqui os reagentes eles formam o produto, né? E junto com o produto acaba sendo liberado calor, né? Então, as reações exotérmicas são reações que liberam calor. Se eu aumentar a temperatura,
né? Eu estou aumentando esse calor aqui. O equilíbrio vai ser deslocado para o reagente. Agora, se eu retirar calor, né, se eu diminuir a temperatura, o equilíbrio vai ser deslocado para os produtos, tá bom? Então aqui, ó, mais uma vez aquela reaçãozinha de síntese da amônia, né? Uma reação exotérmica, está liberando calor, né? Então a gente sabe que o calor está aqui, junto com NH3. Então, se eu aumentar a temperatura, eu formo mais nitrogênio e mais hidrogênio. Se eu diminuir a temperatura, eu formo mais amônia. Beleza? Bora para o próximo, então. Nosso próximo é a pressão, tá? A pressão, ela vai influenciar apenas em equilíbrios que apresentem gases, tá bom? E aí aqui é o seguinte, quanto maior a pressão, menor o volume. Então, se eu aumento a pressão do sistema, eu desloco para o menor volume. Se eu diminuo a pressão do sistema, eu desloco para o maior volume. E aí, como que vai funcionar isso? Veja só aqui, ó, todos os componentes são gasosos, né? Então, isso aqui vai ser tranquilo. Aqui eu tenho 1 mol de nitrogênio e aqui eu tenho 3 mols de hidrogênio. Então, no total, eu tenho 4 mols, ou seja, eu tenho 4 volumes, certo? Eu tenho 4 volumes de reagente. Agora, nos produtos, eu tenho 2 mols, então aqui eu tenho 2 volumes, né? Então, aqui eu tenho 4 volumes nos reagentes e aqui eu tenho 2 volumes nos produtos. Se eu aumentar a pressão, eu desloco o equilíbrio para o menor volume. E qual que é o menor volume? É o reagente ou é o produto? Nesse caso aqui, é o produto. Aqui eu tenho 2 volumes só, e aqui eu tenho 4, né? Então, se eu aumentar a pressão nesse sistema, eu formo mais amônia. Agora, se eu diminuir a pressão desse sistema, o equilíbrio vai deslocar para o maior volume. Então, ele vai deslocar para os reagentes que têm o maior volume aqui. Então, quero produzir mais amônia no meu sistema? Aumento a pressão. Quero produzir mais nitrogênio e mais hidrogênio? Diminuo a pressão. Beleza? Bora para o próximo. O próximo, na verdade, são duas observações, tá? Quando eu tenho um sistema que envolve íons, em especial assim, sistemas que apresentam características ácidas ou básicas, a gente tem que prestar bem atenção. Porque olha só, esse sistema aqui, nós temos esse H+, e o H+ é um íon que representa um meio ácido, né? Então aqui nós temos esse íon aqui, certo? Se eu chegar aqui e adicionar o ácido bromídrico, o que eu estou fazendo? Eu estou adicionando ao sistema uma substância que vai liberar H+, né? Então, se eu chegar nesse sistema aqui e adicionar mais ácido, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a concentração de H+. Se eu aumentar a concentração de H+, eu vou deslocar o equilíbrio para o lado contrário, né? Vou formar mais o Cr2O7 2- e mais água. Agora, se ao invés de eu adicionar um ácido nesse sistema, eu adicionar uma base, essa base ela vai liberar OH-, e o OH- neutraliza o ácido H+, né? Então, nesse sisteminha aqui, se eu chegar e adicionar uma base, eu vou diminuir a concentração de H+ nesse sistema. Se eu diminuo a concentração do H+, eu estou diminuindo a concentração de reagente. E quando eu diminuo a concentração de reagente, eu desloco para os reagentes, certo? Desloca para o lado dele. Então, aqui, esses sistemas envolvendo íons, a gente tem que tomar esse cuidado, tá? É um sistema que tem um íon H+, então se eu adicionar ácido, eu estou aumentando a concentração de H+ aqui. Desloca para o lado contrário. Agora, se eu adicionar uma base, eu diminuo a concentração de H+, e aí desloca para o lado dele. Beleza? Agora, a segunda observação é com relação à adição de catalisador. O catalisador ele não influencia no equilíbrio químico, tá? Então, se eu adicionar um catalisador ali, ele não vai deslocar para lado nenhum. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje e a gente se vê na próxima. Um abraço e até mais. Valeu!